dos poucos lugares em toda a mídia onde se ensina o verdadeiro Evangelho, que é a graça de Jesus. Se o Senhor te trouxe até aqui, é melhor que você fique. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Viva a graça de Jesus! Graça e paz, meus amados irmãos, povo que ama a Deus e ama e cuida da sua família. A palavra de Deus diz assim, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Louvemos, adoremos, glorifiquemos ao único Deus verdadeiro, aquele que é santo, que nos ama e que enfrentou a morte, para que nós tenhamos vida eterna. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga sabedoria e te faça crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, repita comigo. Xiaodi Jian Hao. Mais uma vez, não tenha medo. Diga. Xiaodi Jian Hao. Foi bem melhor dessa vez. Você acabou de dizer no idioma chinês a seguinte frase: Deus é muito bom. Mas essa não é uma aula de línguas. Esse breve exercício em mandarim serviu apenas para demonstrar que é mais fácil pronunciar algumas frases em qualquer outro idioma, até mesmo os mais difíceis, do que certas palavras em português quando estamos diante de outra pessoa. Repita agora comigo. Me perdoe, eu estava errado. Você é melhor do que eu. Preciso da tua orientação. Notem que algumas dessas frases travam um pouco antes de sair. Essas são frases simples, mas muito difíceis de se pronunciar e de se ouvir nos dias de hoje. Porque elas requerem algo que anda em falta no mercado. Humildade. Fora do ambiente profissional, onde não basta que a pessoa diga, mas também precisa provar na prática, o orgulho e a altivez bloqueiam as bocas e as mentes das pessoas. Todos pensam que sabem tudo e que sabem até mesmo mais do que as pessoas especializadas e mais experientes, o que muitas vezes os conduz ao fracasso. A arrogância é uma falta de amor ao próximo e também uma das principais causas dos males do mundo.
isto ocorre não apenas no meio social, mas também no ambiente familiar. Muitas crianças, principalmente adolescentes, numa tentativa de se autoafirmar e demonstrar que já são capazes, desprezam os conselhos e orientações dos pais ou responsáveis e decidem concorrer com eles, seguindo os seus próprios instintos ou segundo as dicas dos colegas e amigos. E passam a competir com aqueles a quem a vida já ensinou. Quem não obedece aos pais, fatalmente irá obedecer a algum amigo. E é justamente aí onde está o perigo. Os amigos não são as pessoas mais interessadas nas nossas vitórias. Alguns são até nossos concorrentes. Eles podem ser boas pessoas, gostar muito de nós, mas nunca irão nos amar como nos amam os nossos pais ou aqueles que de bom grado aceitaram nos criar. Dificilmente alguém se desvia para o caminho do erro por iniciativa própria. A pessoa é normalmente conduzida por um amigo. Então, existem amigos e amigos. Existem também amigos que são mais chegados que os irmãos. Na adolescência, a pessoa ainda não possui o devido discernimento para separar o joio do trigo. Portanto, cabe aos filhos conversar franca e abertamente com os pais a respeito dos seus contatos mais próximos. E cabe aos pais acompanhar de perto o ciclo de relacionamento dos seus filhos e orientá-los sempre. Mas é preciso que os filhos compreendam e permitam isso. O desencaminhamento de uma pessoa raramente é causado pelos pais. Existem pessoas que, mesmo tentando ajudar, atrapalham sempre. Não estamos falando de cercear ou impedir as iniciativas ou a emancipação dos jovens. Não é isso. O que estamos querendo dizer é que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não podemos precipitar as coisas. Mas isso também não significa que os jovens devam se isolar e rejeitar a formação de amizades. É preciso ter amigos, mas bons amigos. E para se ter bons amigos, é preciso também ter cuidado. É por isso que os filhos precisam acatar as orientações dos pais que já foram crianças, já foram adolescentes e, ainda que não pareça, compreendem perfeitamente o que eles estão passando. Uma boa relação entre pais e filhos é fundamental para ambos. Para os pais, porque eles permitem, num ambiente de paz, exercer sem restrições a sua função paternal e maternal, de cuidar e instruir os seus filhos. E para os filhos, porque isso assegura que eles serão devidamente ensinados e estarão, mesmo sem perceber, sendo preparados para a vida adulta e orientados na forma como tratar os seus próprios filhos. Uma boa relação familiar se obtém com sabedoria, humildade e o conhecimento de Deus. Fora desse contexto,
corremos um sério risco de termos, ao invés de solução, filhos problemas e famílias disfuncionais. Provérbios 18, 24. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Eclesiastes 3, 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Glórias a Deus. Os filhos são uma bênção, quando bem educados desde o princípio. Para isso é essencial que os pais assumam suas responsabilidades e também os filhos as suas responsabilidades como filhos. Ambos têm responsabilidades. Não pense que são só os pais. E a aceitação dessa realidade é fundamental para um bom ambiente familiar. No nosso vídeo de número 317, intitulado Filhos, Problemas ou Solução, esse que estamos mostrando, nós tratamos das relações e deveres familiares voltados para as obrigações dos pais. Mas nesta mensagem de hoje, iremos tratar do mesmo assunto, porém com maior ênfase nas obrigações dos filhos. Os dois vídeos se autocomplementam, portanto, sugerimos aos irmãos que ainda não assistiram ao nosso vídeo de número 317, que o façam. Não deixem de fazê-lo ao final dessa apresentação. A vida é feita de escolhas e decisões. O que você deseja ser? Um filho solução ou um filho problema? Note que essa pergunta é para todas as pessoas, porque independentemente da idade e de todas as decisões tomadas até o momento, nunca é tarde para se decidir fazer a vontade do Deus que nos criou e que tem regras para a relação familiar. E assim fazer também a vontade dos teus pais, que nunca desejaram ter um filho problema. E mesmo que você não tenha mais os teus responsáveis vivos ou vivendo contigo, você sempre será um filho. Ninguém apaga a nossa filiação dos nossos documentos. Mas enquanto eles forem vivos, é importante que você compreenda que para ser uma solução, você precisa ser um filho conforme os princípios estabelecidos pelo Senhor. A família é um projeto de Deus e foi criada para dar certo. Quando Deus formou o homem e a mulher, Ele os uniu e os instruiu para que se multiplicassem. Estava formada a família. E contemplando a sua obra, constatou que ela era muito boa. Ora, se ela era muito boa, não deveria ser modificada, como estão tentando fazer nos dias de hoje. Somente um homem com uma mulher conseguem se multiplicar. Qualquer outra combinação que se apresente não procede de Deus e irá receber a devida punição. Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou,
homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 1, 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Independentemente da idade, um filho sempre será um filho. Então, ele precisa se comportar como filho. Isso é respeito. E respeito é um dos requisitos fundamentais para a relação familiar. Um filho precisa sentir o orgulho de ser um filho. E nunca se esqueça de que você tem também um Pai Celestial que te ama com amor eterno e que nunca te abandona. Então, precisa ainda e por toda a vida ser um filho de Deus, honrando e reverenciando tanto aos pais carnais quanto ao Pai Celestial. Jesus, que é Deus e que é também Pai e Filho, nos deixou dito: honra a teu pai e tua mãe. E esse é o primeiro mandamento com promessa. Mas a palavra de Deus também nos revela que somente Ele, o Senhor, é digno de honras, de glória, louvor e adoração. Então, precisamos honrar aos dois, naturalmente. Mas o tipo de honra difere de um para o outro. Aos nossos pais carnais, os nossos pais biológicos ou adotivos, temos que honrar com amor, com respeito, obediência e com paciência, principalmente na velhice deles. Temos que cuidar dos nossos pais da forma como eles cuidaram de nós. Já o nosso Pai Celestial não necessita do nosso cuidado, mas do nosso temor, respeito, reverência, fidelidade e amor acima de tudo. Não pense que o mandamento de honrar os pais morreu no Velho Testamento. Ele não morreu. Jesus o reconfirmou no Novo Testamento. Os teus pais, enquanto você viver, tem que ser o teu orgulho e a tua glória. Mateus 19, 17. E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Efésios 6, 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. No trecho inicial que apresentamos da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, vemos uma instrução que, na verdade, é uma ordem de Deus muito simples e lógica. Contudo,
profunda. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Obedecer em tudo significa obedecer em tudo. Não é para obedecer apenas naquilo que coincide com a nossa vontade. Essa obediência em tudo é agradável ao Senhor. Ora, aqui está a primeira orientação de Deus aos filhos e a chave para agradar a ambos os pais: a obediência. Notem que o Senhor não criou exceções para essa regra, mas o bom senso nos orienta que no caso de pais desumanos ou malfeitores, devemos obedecer sim, mas pedir ao Senhor sabedoria e a ocasião para conversar com eles e deixá-los conhecer a nossa forma de pensar. Colossenses 3:20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Se você se rebela contra as ordens e repreensões dos teus pais, saiba que você está sendo um filho problema e precisa mudar urgentemente esse perfil. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo repete a orientação da obediência devida pelos filhos aos pais e declara ainda que obedecer aos pais é justo. O sábio Salomão, no seu livro de Provérbios, recomenda aos filhos que guardem o mandamento do pai e não deixem a lei da mãe. E que as repreensões são o caminho da vida. Portanto, tudo isso é sabedoria de Deus. Provérbios 6:20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os a teu pescoço. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. A desobediência aos pais é típica dos filhos problema e é severamente condenada pelo Senhor. Notem que no Antigo Testamento, o filho desobediente era recomendado ser apedrejado até a morte, para que o mal fosse retirado da família. É claro que essa regra não vale para os dias de hoje. Ninguém está autorizado a sair matando, apedrejando filhos. Precisamos seguir as leis de Deus e as leis dos homens. Mas ela serve para demonstrar a posição de Deus de que aos filhos não está concedido o direito à rebeldia e à afronta. Eles estão obrigados a respeitar e obedecer aos pais. Estão totalmente comprometidos com a obediência. Que fique claro que a rebeldia perante os pais será julgada pelo próprio Deus.
ela não passa despercebida. Jesus foi um ótimo exemplo de obediência. Ele obedeceu ao Pai até a morte. E morte de cruz, que era o pior tipo de morte que havia na época. E por isso, ele é a causa da salvação somente para os que lhe obedecem. Deuteronômio 21, 18. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo o Israel ouvirá e temerá. Mais uma vez, meus amados, não é para fazermos isso, é só para demonstrar o rigor de Deus com a obediência dos filhos aos pais. Filipenses 2, 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Hebreus 5, 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Quem é filho precisa ser solução durante todo o tempo e nunca problema. Pense sempre que um dia você também será pai ou avô, e é preciso tratar os teus responsáveis como você gostaria de ser tratado no futuro. Existem muitos aspectos para os quais os filhos precisam atentar na relação familiar. Muitos deles estão gravados na Bíblia e outros são originários do bom senso, que é algo que os filhos também precisam ter. Jamais se envergonhem dos seus pais, nem da fé deles em Jesus, se eles forem pessoas de Deus. Todo filho deve sentir orgulho dos seus pais, sejam eles naturais ou adotivos. Muitos se envergonham dos cuidados dos pais e até mesmo da velhice deles, quando em público. Não faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã. Aceite o cuidado dos seus pais até o fim da vida. Aqueles que zombam de você pela atenção que eles te dão, possivelmente não têm o mesmo cuidado e o amor que você recebe deles. Demonstre você o seu amor e respeito por aqueles que te conduziram até onde você chegou. Nunca diga que os seus pais ou responsáveis são velhos, quadrados ou ultrapassados. Essas coisas não agradam a Deus. Também não se envergonhe da idade deles. Se orgulhe da experiência deles. E lembre-se de que você também está caminhando para a velhice. É um passo a cada dia. Toda juventude é bonita, é saudável,
mas é uma beleza volátil, que é consumida pelo tempo. Encare a realidade e evite sofrimentos desnecessários. O livro de Provérbios apresenta um vasto ensinamento do rei Salomão, o segundo homem mais sábio que já habitou neste planeta, explicando, ensinando como usar a sabedoria nas nossas vidas, inclusive na vida familiar. São orientações imprescindíveis para todos os que querem ser sábios, vencedores e solução. E são instruções tanto para os filhos quanto para os pais. Nós vamos apresentar apenas alguns trechos, mas desde já recomendamos a leitura atenta de todo o livro de Provérbios. Leia Provérbios, estude a Bíblia. Provérbios 17, 6. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Provérbios 4, 1. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Provérbios 16, 31. Coroa de honra são as cãs, quando elas estão no caminho da justiça. Provérbios 22, 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Provérbio 29, 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Provérbios 13, 24. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. Louvado seja o Senhor. A Bíblia, meus amados, é uma fonte de sabedoria. Nós temos que amar e honrar aos nossos pais e responsáveis, mas não podemos amar e honrar mais aos pais, os pais terrenos, do que a Deus. Também não podemos amar mais aos nossos filhos do que ao Senhor. Deus tem que estar sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Quando colocamos Deus em segundo, em terceiro lugar, estamos na prática da idolatria, que é algo severamente condenado pelo Senhor. Pelo Senhor, que já nos informa que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Mateus 10, 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Gálatas 5, 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas,
homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Observe agora como você pode ser, na prática, uma grande solução para os teus pais. Os filhos precisam cuidar dos pais na velhice. Com o mesmo amor com que você foi criado por eles na sua infância e juventude, você precisa agora tratá-los. E é importante compreender e aceitar que na velhice a pessoa tende a ficar mais intolerante e se incomodar com coisas com que antes não se importava. Isso é natural e não deve ser motivo de ofensa e nem pode ser desculpa para não cuidar deles. Existe uma tendência no mundo de hoje devido às pressões do cotidiano, a pessoa se descuidar na necessidade de sobreviver e se esquecer dos pais. Não faça isso. Porque isso é um ato de ingratidão que será cobrado pelo Senhor. Existem filhos que abandonam os pais, não os visitam e não dão nem mesmo um telefonema para saber como eles estão. Não faça isso. Mesmo que você esteja magoado por algum tratamento recebido deles, a ordem de Deus é para perdoarmos os irmãos sempre. 70 vezes 7. E se temos que perdoar aos irmãos, muito mais temos a obrigação de perdoar aqueles que nos amaram e nos criaram. Nunca abandone ou se afaste dos seus pais que não te abandonaram quando você mais necessitava de ajuda. Muitas vezes, apenas o vazio de não ter mais em vida um pai ou uma mãe, ou um responsável, é que consegue fazer a pessoa cair em si e valorizar os pais. Você é o que é hoje pela ação de Deus na tua vida e pela dedicação dos teus pais. Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Lucas 17, 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro. Agora compreenda. A maior e mais importante solução que você pode ser para os seus pais. Seja uma pessoa de Deus
fiel filho de Deus. Se eles forem convertidos, ótimo, siga-os. Mas se eles não conhecerem a Jesus, você precisa ser luz na tua casa. Você precisa salvar a tua família. Sim, meus irmãos, essa missão também está nas nossas mãos. Existem pessoas que dizem assim: não sei porque Deus me colocou nessa família. Vivemos o tempo todo em dificuldades e ninguém aqui me entende. Ora, meus irmãos, nunca lamentem a decisão de Deus. O Senhor não erra nem se equivoca. Deus te colocou no lugar certo. Ninguém veio a este mundo numa viagem de férias. Todos viemos com uma missão para cumprir. E a tua família é a tua missão. A salvação da tua casa. Seja um filho exemplar, mas seja sempre um filho de Deus. Testifique da tua fé perante eles e do amor de Deus para contigo. Ore sempre por eles e seja paciente enquanto o Espírito Santo realiza a obra. Se você é uma pessoa salva pela graça de Jesus e você ama os teus familiares, creia que o Senhor irá operar uma forma de salvá-los a todos. Deus sabe que você não quer estar desfrutando da vida eterna no paraíso e vendo os teus familiares sendo conduzidos para o inferno. Creia que Deus irá salvá-los por amor de você. Mas você precisa ser fiel. No livro de Atos dos Apóstolos, encontramos a seguinte afirmação: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. No livro de Gênesis, temos uma passagem muito interessante em que Abraão intercede pelo povo de Sodoma e Gomorra junto ao Senhor, quando Deus vinha para destruir ambas as cidades por causa do pecado. E vejam como nosso Deus é misericordioso até com os injustos, por amor dos justos. Se houvesse um único justo em Sodoma e Gomorra, Deus teria poupado todos os pecadores por amor do justo. Mas ocorre que naquela cidade não havia um único justo. Então, creiam que nós não precisamos ser super-homens, mas apenas pessoas de Deus. Atos 16, 30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Gênesis 18, 24. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como ímpio. Longe de ti.
não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se em Sodoma eu achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: se porventura se acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. Louvado seja o nosso Deus de amor. Glórias a Ele. Nós aprendemos todos os dias nesta vida. Eu sempre tive uma postura muito crítica com relação aos filhos que enviam os seus pais para asilos. Eu defendia que aqueles que cuidaram de nós durante todo o tempo, na saúde e na doença, precisariam, do mesmo modo, ser cuidados pelos filhos até o fim da vida. Eu não mudei a minha forma de pensar, mas eu a reformei. Na verdade, eu adequei os meus conceitos à prática. Existem situações em que internar é a solução, é abençoar. O meu pai, com 92 anos, apresentou sintomas de Alzheimer. Essa é uma doença degenerativa que não tem cura. A pessoa perde totalmente a memória e passa a fazer coisas insanas, como não querer tomar banho, querer andar nu, não comer, querer sair sozinho, mas atravessar as ruas sem parar para olhar. Eu vivi tudo isso com meu pai. Os meus irmãos são pessoas sem iniciativa. E eu, filho mais novo, sempre tenho que assumir o comando quando situações se apresentam. Um dia, cheguei na casa dele e ele estava há mais de 10 dias sem comer, fechado no quarto. Eu pedi para preparar o prato dele. Abri a porta do quarto e falei com ele com autoridade, dizendo: pai, se levanta para comer. Então peguei o prato e comecei a dar a ele, como se faz a uma criança. E ele comeu. Até então não aceitava comer, mas ele aceitou. E a partir dali, voltou a se alimentar regularmente. Mas a situação se agravava porque ele insistia em querer sair
e não queria que ninguém o acompanhasse. Ora, meus irmãos, por várias vezes eu saía atrás dele como uma sombra. E quando ele ameaçava atravessar a rua, eu o segurava pelo braço, como se tivesse chegado naquela hora, fazendo uma surpresa a ele. E ele já estava há meses sem tomar banho e não havia como convencê-lo. Então eu iniciei tratativas com asilos, visitei, negociei, e encontrei um que me convenceu. Mas nem assim os meus irmãos decidiam. Então eu cheguei na casa dele determinado dia e disse: preparem ele, que eu vou levá-lo agora para o asilo. Não vou deixar que ele morra aqui sem assistência. Então, dizendo que o estava levando ao médico, e não era mentira, porque no asilo existem médicos. Levei-o para o asilo e foi a melhor decisão possível dentro do quadro que se apresentava. Dava um banho nele todos os dias e ele fazia todas as refeições. E programamos para que sempre tivesse uma pessoa da família visitando a ele. E nós íamos, ficávamos algumas horas, cortávamos o cabelo dele, fazíamos a barba, cuidávamos dele e conversávamos com os médicos e enfermeiras e nos assegurávamos de que ele estava sendo bem tratado e de que os remédios estavam sendo ministrados da forma correta. Foram quase 2 anos no asilo. Um tempo que ele não resistiria se estivesse em casa. Então, qual o sentido dessa experiência? Existem situações em que o asilo é a solução, porque a família normalmente é inexperiente. E eu então descobri o seguinte: o problema não é internar um asilo, mas sim abandonar a pessoa no asilo, em casa ou em qualquer lugar. A despeito de toda a perda de memória, ele não se esqueceu dos nomes dos filhos e nos reconhecia a todos. E hoje nós podemos dizer que estivemos com ele até o fim, que nós honramos o nosso Pai Celestial, honrando o nosso Pai terreno. A Bíblia nos adverte de que quem não cuida dos seus, principalmente dos da família, negou a fé e é pior do que o ímpio. E isso será certamente uma das causas de decepções no juízo final. Peça sabedoria ao Senhor e seja uma solução na tua família. Ninguém quer problemas. Problemas são para ser resolvidos. Glorificado seja o Senhor. E quanto a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda não está inscrito no nosso canal, mais uma vez te convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das nossas mensagens, das nossas novas mensagens. Então você já será
um dos nossos, e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 vídeos publicados. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. Também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar a imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuidando com amor daqueles a quem o Senhor nos encarregou de cuidar. Que assim seja. Amém.